Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Alemanha anunciou cerca de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. E segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esse dinheiro também vai ser usado para atender de forma emergencial o povo indígena Yanomami. Em Minas Gerais, uma tragédia. 4 pessoas morreram em um acidente de ônibus que transportava adolescentes de um time de futebol. E no noticiário internacional, 3 anos depois do surgimento do surto da Covid-19 no mundo, a Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a crise continua e que a pandemia ainda não acabou. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha conseguido descansar, porque essa semana tenho toda a certeza do mundo que muitas notícias vão aparecer por aqui, viu? Essa semana promete. E eu começo esse episódio falando sobre a crise humanitária dos Yanomami. É um assunto que vem lá da semana passada, mas que deve continuar ainda há algum tempo no noticiário. E a novidade de hoje é que a Alemanha anunciou cerca de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. Esse valor aí equivale a R$1 bilhão e vai ser liberado nos próximos 100 dias. E desse valor total, 35 milhões, o equivalente a 156 milhões de reais, vão para o Fundo Amazônia, que é um projeto de referência mundial que foi criado em 2008 para a política florestal brasileira. Esse fundo é destinado para financiar ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento. Eu lembro você que esse dinheiro do Fundo Amazônia estava bloqueado desde 2019 por causa de declarações polêmicas do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao clima e também às altas taxas do desmatamento na Amazônia. Só que esse dinheiro aí que o governo alemão vai conceder ao governo brasileiro vai ser voltado à área do meio ambiente, mas não a um ministério em específico. Ele vai ser destinado ao reflorestamento de áreas degradadas, combate ao desmatamento e queimadas e desenvolvimento sustentável. E aí que entra a crise dos Yanomami na história. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o dinheiro que foi anunciado hoje também vai ser usado para atender, em caráter emergencial, o povo indígena Yanomami, que vem sofrendo com problemas como malária e desnutrição. Recursos do Fundo Amazônia, eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. E ao comentar esse assunto, a ministra do Meio Ambiente falou também sobre crimes de lesa pátria e lesa humanidade que foram cometidos pelo governo Bolsonaro. Não tenho dúvida que foi uma atitude genocida em relação às populações indígenas brasileiras e que o governo federal está agindo emergencialmente diante de uma situação difícil em que temos que recuperar as políticas, as instituições, os equipamentos públicos e, ao mesmo tempo, dar essas respostas. Essa fala aí de Marina e o anúncio do dinheiro aconteceram hoje durante um encontro da ministra brasileira com a ministra federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze. E enquanto eu gravo este episódio, o presidente Lula está em uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz. E a expectativa é que confirmem esses recursos na área ambiental e debatam outros temas ligados a parcerias comerciais do Mercosul
com a União Europeia. E eu tenho certeza que amanhã, na edição da Manhã do Panorama CBN, a Bianca Santos vai contar para você os resultados concretos deste encontro, combinado? E dando continuidade ao assunto crise humanitária dos Yanomami, hoje o presidente Lula se reuniu com ministros para tratar de ações emergenciais para proteção e auxílio ao povo Yanomami. No encontro, ele determinou agilidade para cortar os tráfegos aéreo e fluvial de garimpos ilegais em terra Yanomami, em Roraima. O objetivo do governo é iniciar o mais rápido possível um processo de remoção dos criminosos e impedir o transporte aéreo e fluvial que abasteça esses grupos criminosos. Lula determinou que essas ações sejam feitas no menor prazo para estancar as mortes na região e auxiliar as famílias Yanomami. Essas ações também têm como objetivo impedir o acesso de pessoas não autorizadas pelo poder público na região para evitar a disseminação de doenças. E outro objetivo também é dar assistência nutricional e de saúde ao povo Yanomami com alimentos adequados aos hábitos deles e garantir a segurança necessária para que as equipes de saúde possam exercer as suas atividades nas aldeias. Por fim, outro objetivo do grupo é garantir rapidamente o acesso à água potável por meio de poços artesianos ou cisternas e medir também a contaminação por mercúrio dos rios e também nas pessoas. E essa reunião aí, ela teve a presença de 7 ministros e também o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno. Os ministros da Casa Civil Rui Costa e da Defesa José Múcio também participaram desse encontro e devem fazer outra reunião para alinhar as estratégias para o combate ao garimpo. Inclusive, na manhã de hoje, antes dessa reunião, seguindo essa linha aí de força-tarefa para impedir mais mortes na terra dos Yanomami, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um grupo de trabalho para elaborar medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas. O Ministério levou em consideração gravíssimas violações de direitos fundamentais decorrentes do garimpo ilegal em terras indígenas na região amazônica, que geraram desnutrição, fome e a morte de 570 crianças. E eu falei que é uma força-tarefa porque esse grupo vai ser coordenado pela Secretaria de Acesso à Justiça e vai ter representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, além de integrantes dos Ministérios dos Povos Indígenas, de Minas e Energia, da Defesa, dos Direitos Humanos e da Cidadania. E em outra frente aí desse caso, hoje o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária que enfrenta o povo Yanomami em Roraima. O Ministério Público Federal quer analisar como as ações e omissões de gestores e políticos podem ter contribuído para a situação atual das comunidades que vivem na terra indígena Yanomami. Para o MPF, há evidências para a imediata responsabilização do Estado brasileiro devido à desassistência à saúde e o descumprimento de ordens judiciais para a repressão a invasores do território indígena. O Ministério Público Federal quer determinar ainda no novo inquérito a exata dimensão da crise humanitária e o impacto socioambiental, além do grau de envolvimento de cada agente público. Agora eu vou atualizar você sobre os desdobramentos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Hoje, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Gestão e da Inovação pediram à Controladoria Geral da União a instauração de um processo administrativo contra servidores que tenham participado dos atos antidemocráticos. Nesse documento, a AGU e o Ministério da Gestão frisam ser inadmissível a participação de servidores em atos de vandalismo e depredação em atos violentos que colocam em risco o Estado Democrático de Direito. Esse documento recomenda ainda o afastamento dos servidores que participaram destes atos e o pedido reforça ainda que os envolvidos podem, no exercício do trabalho, usar os sistemas e dados que possam atrapalhar as investigações.
A participação de servidores aos ataques já está sob análise da Controladoria Geral da União e eles podem responder por violação de lealdade com as instituições, entre outras violações. Além disso, eles podem responder por dano ao patrimônio público, que pode configurar crime contra a administração pública com a possibilidade de demissão. Hoje também, após um pedido da Advocacia Geral da União, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou o bloqueio de bens de outras 40 pessoas que foram presas em flagrante por depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Agora já são 92 pessoas e 7 empresas com patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos antidemocráticos. E outro assunto relacionado a esse tema é que aquela série de demissões de militares que aconteceram nos últimos dias, após os atos golpistas, teve uma atualização. Nas últimas semanas, o governo federal dispensou mais de 70 militares nomeados pela gestão de Jair Bolsonaro e hoje o governo Lula publicou no Diário Oficial a nomeação de 122 militares que vão ocupar cargos na defesa presidencial. 121 vão fazer parte do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e um vai ficar na segurança imediata do presidente Lula. O GSI, só para você entender melhor, entre outras coisas, cuida também da segurança do presidente, da família e dos prédios oficiais. E nas últimas semanas, houve conversas no governo federal sobre diminuir a influência militar nas áreas ligadas à presidência, principalmente após as falhas de segurança no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. E para fechar esse assunto aí dos atos golpistas, hoje a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 225 pessoas envolvidas nas invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a PGR, os denunciados foram presos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, e agora estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal. Eles são acusados pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Até agora, 479 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por causa dos atos golpistas do último dia 8. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se aceita ou não essa denúncia e transforma os acusados em réus. Ainda não há uma data marcada para análise desse assunto. Agora eu vou levar você lá para Minas Gerais porque, infelizmente, aconteceu uma tragédia. 4 pessoas morreram hoje em um acidente com um ônibus na BR-116, próximo à cidade de Além Paraíba, na zona da Mata Mineira. E esse ônibus transportava adolescentes entre 14 e 17 anos de um time de futebol de Duque de Caxias, no Rio. Eles voltavam para casa após ter participado de um campeonato na cidade mineira de Ubaporanga, no leste de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ônibus havia 33 passageiros, sendo o motorista, 4 adultos da comissão técnica e 28 adolescentes, todos atletas do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias. Os corpos foram retirados das ferragens e são 3 adolescentes e um adulto. E 24 pessoas feridas foram encaminhadas para hospitais da região. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado. Sobre o acidente, de acordo com os bombeiros, o ônibus transitava em uma reta na BR-116, perto das 2 horas da manhã, quando bateu em uma mureta de uma ponte e caiu de uma altura de 10 metros nas margens de um rio com as rodas para cima. E quem detalhou esse trabalho de resgate foi o comandante do 7º Pelotão dos Bombeiros em Leopoldina, o tenente Guilherme Cantelli. Num primeiro momento, 9 vítimas que conseguiam se locomover por meios próprios foram direcionadas para um local seguro e transportadas para o Hospital São Salvador de Além Paraíba. Com a chegada de mais recursos, as demais vítimas foram retiradas de dentro do ônibus, bem como do seu entorno.
Durante esse procedimento, foi notado que 4 pessoas já estavam em óbito, sendo que uma delas estava presa às ferragens. Assim, todos os ocupantes do ônibus foram retirados, imobilizados e conduzidos para os recursos hospitalares de Leopoldina e Além Paraíba. Um dos sobreviventes do acidente disse em entrevista à TV Integração que o motorista do ônibus estava correndo muito em todas as curvas. Bom, segundo a apuração do jornal O Globo, o time de futebol envolvido no acidente, o Vila Maria Helena, foi campeão do torneio que disputou em Baporanga na categoria Sub-18 e vice-campeão na categoria Sub-16. O jornal disse ainda que participaram da competição equipes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A empresa responsável pelo veículo, a LG Transportes, informou que um funcionário está no local do acidente para verificar a situação e prestar atendimento às vítimas. A empresa disse ainda que na lista de passageiros constam 31 pessoas, além do motorista. E segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a LG Turismo, Viagens e Transportes possui habilitação vigente para realizar o transporte interestadual de passageiros no modo fretamento. O veículo também possui licença de viagem válida para o trecho entre Duque de Caxias e Minas Gerais, então, portanto, não existia qualquer irregularidade documental para o transporte. E ainda falando sobre acidente, na tarde de hoje, 2 homens e uma mulher morreram e outras 23 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus que caiu de um desnível de 6 metros na lateral de uma pista da BR-040 no sentido Brasília. Esse acidente aconteceu em Caetanópolis, na região central de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi nesta tarde. Das 23 pessoas que ficaram feridas, 3 foram socorridas com um estado de saúde grave. Elas foram levadas pelo helicóptero dos bombeiros para hospitais da região. CBN Carnaval 2023. E o carnaval tá chegando, hein? Temos até uma trilha especial para esse momento. Apesar aí do mês infinito de janeiro não ter acabado, logo mais vem fevereiro. E lá no Rio de Janeiro, para evitar acidentes na dispersão dos carros alegóricos nos desfiles na Marquês de Sapucaí, a Prefeitura e as escolas de samba criaram um plano de contingência para reforçar o esquema montado para o percurso de saída da apoteose. Eu lembro você que no ano passado, a menina Raquel Antunes, de 11 anos, morreu após ser esmagada por um carro alegórico da escola em cima da hora da Série A na dispersão. E para evitar justamente mais uma tragédia, para esse ano a Prefeitura informou hoje que vai ser montado um bloqueio maior de circulação em toda a área próxima da Marquês de Sapucaí para evitar que o público entre na pista dos carros alegóricos. O presidente da Rio Tour, Rony Aguiar, ainda explicou que o esquema prevê melhorias da iluminação pública no entorno do sambódromo e o uso de lâmpadas LED e reforço da Guarda Municipal e Secretaria de Ordem Pública. Acho que o principal é o cercamento, né? É a área de isolamento, a partir da área da dispersão. A gente vai ter um alongamento maior, né, dessa área, que vai ser mais reservada. O tipo de fechamento, tecnicamente, foi identificado que tem que ser com grade realmente vazada, para que as pessoas também possam ter acesso visual. Então, assim, a troca da iluminação por LED nesse trecho, a gente vai aumentar também a iluminação pública, fora a quantidade dos entes da Prefeitura, que a gente vai acrescentar como Guarda Municipal, CEOP, para estar ali também dando todo o apoio, enfim, minimizando aí os problemas que podem acontecer. As agremiações também vão contar com mais tempo para escoar os carros alegóricos e todos esses carros vão ser vistoriados pelos bombeiros antes dos desfiles. No ano passado, o carro alegórico que matou a menina Raquel não tinha a anotação de responsabilidade técnica. E a partir de agora, os bombeiros vão verificar se os veículos são seguros e se há um engenheiro responsável pelas estruturas.
Mudando completamente de assunto, se você está de olho aí em alguma vaga no ensino superior, presta atenção aqui nessa informação. O Ministério da Educação alterou as datas de inscrição do ProUni, do FIES e do SISU, que foram divulgadas no fim do governo Bolsonaro. Então agora, anote aí as datas corretas. No caso do ProUni, o período vai de 28 de fevereiro a 3 de março. Já as inscrições do FIES devem ser feitas entre os dias 7 e 10 de março. E os interessados em participar do SISU vão ter o período de 16 a 24 do mês que vem para se inscrever. Uma informação curtinha que vem aqui de São Paulo é que hoje teve o fim de uma queda de braço. A Uber anunciou que suspendeu o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. A empresa informou que a prefeitura ainda precisa de estudos mais aprofundados para liberar essa modalidade e, por isso, cancelou a oferta em comum acordo com a gestão municipal. E eu disse que teve o fim de uma queda de braço, porque há dias a Prefeitura de São Paulo alertava para o risco de aumento de acidentes de trânsito na cidade com esse serviço. Mas mesmo assim a Uber continuava oferecendo Uber Motos, mas hoje veio aí uma conciliação, pelo menos temporária. O Uber Motos segue sendo oferecido em outras cidades. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,37% aos 111.898 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,115. Já o euro encerrou o dia com uma leve baixa de 0,14% aos R$ 5,548. No noticiário internacional, eu tenho uma informação muito importante sobre a Covid-19. 3 anos depois da eclosão do surto da doença no mundo, a Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a crise continua sendo uma emergência global e que não está no momento de declarar o fim da pandemia, ou seja, a pandemia ainda não acabou. Essa decisão veio após uma orientação de um comitê da OMS que debate esse assunto e após a conclusão da reunião, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, determinou que a doença continua representando o nível de alerta máximo da organização. Na decisão de hoje, Tedros Adhanom esclareceu que, embora o cenário epidemiológico esteja de fato em uma posição melhor que a observada há um ano, durante o pico da variante Ômicron, o mundo registrou mais de 170 mil mortes pela Covid-19 nos últimos 2 meses, um ritmo ainda muito elevado em comparação com outras doenças infecciosas respiratórias. Sobre a vacinação, a OMS aponta que foram administradas mais de 13,1 bilhões de doses no mundo e que aproximadamente 89% dos profissionais de saúde e 81% da população acima de 60 anos receberam as 2 primeiras aplicações. Mas a OMS fez um alerta para as pessoas que não querem tomar vacina e também a cobertura insuficiente em países de média e baixa renda. A OMS também fez um alerta hoje para as sequelas da Covid, a chamada Covid longa. Segundo a organização, a Covid eleva o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas pós-infecção e provavelmente vão ter um sério impacto negativo contínuo na população. Por fim, a OMS reconheceu que os níveis altos de imunidade da população global por meio da vacinação e também da contaminação limitam o impacto na mortalidade da Covid-19 e, por isso, considera que a pandemia pode estar se aproximando de um ponto de transição. Mas não chegamos ainda, né? A OMS reforça que há poucas dúvidas de que esse vírus vai continuar entre nós, ou seja, eliminar a Covid-19 das nossas vidas é muito improvável. Esse vírus sempre vai existir.
E no esporte, o caso do jogador Daniel Alves ainda está no radar do noticiário e hoje os advogados do jogador apresentaram um recurso pedindo que ele responda em liberdade à acusação de ter estuprado uma jovem em Barcelona. A defesa de Daniel Alves acredita que o jogador deve deixar a prisão em menos de um mês. O jogador está preso de forma preventiva há mais de uma semana em Barcelona, na Espanha, e ele é acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate. Ele foi preso enquanto ele prestava um depoimento sobre esse caso. A juíza responsável pelo caso viu contradições nas declarações dele durante o depoimento e acabou acatando um pedido do Ministério Público Espanhol de prisão preventiva sem o direito à fiança. De acordo com o jornal El Periódico, o recurso da defesa do jogador foi entregue nesta manhã ao 15º Tribunal de Instrução de Barcelona, que é a corte responsável por analisar esse caso antes de decidir se o jogador vai ao julgamento ou não. E a tática da defesa de Daniel Alves nesse recurso é se concentrar no argumento de que a relação foi consensual. Essa última versão aí foi dada por Daniel Alves em declaração à justiça e a suposta vítima nega. Além disso, a promotoria disse ter provas suficientes que comprovem o crime de agressão sexual. Eu lembro você que no depoimento inicial, Daniel Alves tinha dito que não conhecia a vítima e garantiu que não houve qualquer relação. E no recurso de hoje, os advogados argumentam que Daniel Alves mentiu nesse depoimento por não querer revelar que ele traiu a mulher dele. Inclusive, ela ainda não se pronunciou sobre esse caso, mas apagou as fotos do marido na conta pessoal dela no Instagram. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos, que está de volta, combinado? Beijos pra você e até mais!